Bom, um outro paralelo, e agora que a gente já vai trazer esses conceitos iniciais para a questão de doenças do solo, é, um, é a comparação do sistema imunológico humano com o sistema imune do solo. É uma comparação bem interessante e o conceito que está por trás disso é o conceito de solos supressivos. Então, por definição, um solo supressivo é um solo que, embora esteja sendo cultivado com uma planta suscetível a determinado patógeno, embora o patógeno esteja presente no solo, a gente não vê a doença se manifestar em altos níveis. Veja o exemplo dessa foto que estou mostrando aqui, ó. Aqui a gente tem um solo com seedlings de beterraba, onde foi inoculado um patógeno de beterraba, Rhizoctonia solani. E logo, e vocês prestarem bem atenção aí, deve estar bem pequenininho na tela do YouTube, mas tem plantinhas tombadas aqui, que é o sintoma de damping off que nós chamamos. Né, o fungo lesiona a base do caule, seca ali, não tem transporte de água, a plantinha tomba e morre infectada pelo fungo. Do lado de cá, a gente tem o que a gente chama de solo supressivo. A gente tem a mesma planta, o mesmo patógeno, mas as plantas aqui estão saudáveis. Já aqui já vou dizer uma primeira diferença que tem nesse solo, é a diversidade do microbioma do solo. Solos supressivos são caracterizados por uma maior diversidade de micro-organismos quando comparada com solos conducivos ou solos conducentes. Mas veja o padrão de como se manifesta esse fenômeno num campo, que é esse gráfico que a gente tem aqui embaixo. Com a entrada do patógeno no campo, que é cultivado em monocultivo, ano a ano, ciclo a ciclo, sem rotação de cultura, a mesma espécie, isso foi observado não só aqui para beterraba, mas também para trigo, para tomate, para linho e para diversas outras culturas. No caso de trigo, por exemplo, se ele é cultivado subsequentemente, ano a ano em monocultura, depois de um surto da doença, tá vendo? Que a gente chama aqui em inglês de disease outbreak, quando a doença se manifesta e causa grandes danos na cultura, se a gente insistir e continuar cultivando a mesma variedade no mesmo lugar, existe uma tendência dos níveis de severidade da doença diminuírem ao longo do tempo, ao longo dos anos. Até chegar um ponto que, se tiver uma outra entrada forte do patógeno do solo, o patógeno não consegue trazer doenças para os níveis altos, como aconteceu no primeiro surto. Existe um tipo de ativação da memória do solo, o que controla a manifestação da doença. Então, aqui tem esse paralelo com o sistema imune humano. Né? Nós temos o nosso sistema imune inato, que é esse mais geral. Quando o nosso corpo é ameaçado por um patógeno, a gente espirra, tem febre, tosse para se livrar do patógeno. É uma resposta mais geral. E a comparação aqui, nós chamamos de supressão geral. Então, se um solo está bem estruturado do ponto de vista da diversidade do microbioma, ele consegue resistir à infecção desse patógeno. Mas no caso do solo ser mais conducente, ter uma baixa diversidade e permitir que o patógeno ganhe o jogo, ao longo dos anos ocorre, que tem aqui ó, no item 3, um enriquecimento e ativação de taxa microbianos específicos que são supressivos ao patógeno. E isso constitui uma memória. Daí aí já não é a comparação com o nosso sistema inato de defesa, é uma comparação com o nosso sistema adaptativo, que é, por exemplo, como acontece com a vacina, né, do coronavírus, né? Dependendo da tecnologia da vacina, ela treina o nosso sistema imune para reconhecer a invasão pelo vírus. E quando o vírus invade o nosso corpo, o sistema imune já está armado. Então, no solo tem esse paralelo também. À medida que um solo se transforma de conducente para um solo supressivo, ele tem uma memória microbiana que, ao enfrentar a invasão por um patógeno, ele ativa essa memória e consegue segurar a invasão.